Mas eu gostaria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Abrisse rapidamente a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, amém? Primeiro livro do profeta Samuel. Irmãos, eu prometo que não demorarei, até porque também ouviremos uma passagem que é uma palavra vinda de Deus pelo profeta Israel. Por isso eu não vou demorar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Prometo ser bastante rápido. Já há 2 semanas o Senhor tem me colocado essa palavra no coração e eu estava orando a Deus pedindo a oportunidade de falar. E o Senhor confirmou através do convite do pastor e também confirmou através da oração do presbítero irmão Israel, quando de joelhos oravam ao Senhor. Aqueles que encontraram, diga: Jesus é lindo. Aquele que porventura ainda não encontrou, diga: Jesus é cheiroso. Dá para procurar. Para facilitar para os irmãos, primeiro livro de Samuel fica antes do segundo livro de Samuel. Capítulo 1, versículo 1. Fica no Novo Testamento, no Velho Testamento. Fica ali um pouquinho depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse, como diz o pastor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. É tudo primeiro, irmãos, para ficar fácil. Depois que útil. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Aquele que ainda não encontrou, diga aleluia. Sempre tem, graças a Deus. Vamos procurar. Eu vou ler rapidamente, queridos. Eu gostaria que você desse atenção. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Leucana, filho de Jorão, ou melhor, de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zup, Efraimita. Ele tinha 2 esposas, o nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Este homem subia todos os anos da cidade que ele morava para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos na cidade de Siló. Assistiam com ele os sacerdotes do Senhor Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia que Elcana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha cerrado sua madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que ela chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, irmãos? Você pode se sentar glorificando e agradecendo o nome do Senhor. Como eu disse, eu vou ser bastante rápido. Mas há mais de 2 semanas, pastor, Deus tem colocado essa palavra no coração. E Deus tem me tocado muito para falar sobre família. De sorte que essa palavra hoje, ela é até um pouco, eu vou resumi-la ao máximo, porque ela é tão grande. Eu ia fazer que nem aquele pastor da semana da bênção do ano passado, ia ressuscitar Lázaro, mas ia deixar ele lá todo enfaixado ainda para tirar as faixas depois. Mas eu gostaria que os irmãos dessem um pouco de atenção, porque apesar de ser rápido, eu tenho certeza que o Senhor falará profundamente ao seu coração. Essa história fala de um casal formado por um homem chamado Elcana e uma mulher chamada Ana. O nome Elcana significa que Deus criou. O nome Ana significa cheio de graça. Eu gostaria que você estendesse a sua mão assim e dissesse comigo, repita comigo: a minha família foi Deus que criou, cheia de graça. Você pode repetir: a minha família foi Deus que criou, cheia de graça. A sua família não foi formada aleatoriamente, não foi formada à toa. A sua família foi Deus quem projetou. A sua família nasceu primeiramente no coração de Deus. E uma família que nasce no coração de Deus, irmão, uma família que é formada por Deus, é uma família que tem tudo para dar certo, para ser vitoriosa. Só que uma família formada por Deus não é uma família isenta de problemas. Não é uma família imune às dificuldades da vida. Uma família criada por Deus é uma família que também está sujeita às mesmas tribulações, dificuldades de uma família que está lá no mundo, com a diferença
que uma família que tem Deus está mais propícia a vencer as suas dificuldades, porque tem um estandarte na sua frente, indo, endireitando o caminho todo, quebrando as portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Uma família que tem Deus na sua frente, ela tem mais chances de vencer do que uma família que não tem Deus. Essa família, formada por Eucana e por Ana, era uma família que estava passando por um problema, uma frustração muito forte. Diz a Bíblia que este homem, casado com Ana, há anos, não conseguia ter filhos com ela. E para que os irmãos entendam, até hoje, na cultura judaica, o homem que não pode ter filhos é considerado maldito, um homem desprezado de Deus, que o próprio Deus não quis que ele deixasse lembrança, ou seja, a memória dele na terra. A memória do judeu são os seus filhos, os seus netos e bisnetos. E essa família passava por isso. Veja, desde das épocas de Noé, não posso dizer por antes, mas há mais de 4.000 anos, para o povo judeu, o homem que não tem filho é amaldiçoado. A mulher que não pode gerar filhos para o seu esposo é amaldiçoada. Do contrário, o homem que tem muitos filhos é um homem agraciado. Diz a Bíblia que a mulher que tem muitos filhos, como foi feita a oração do presbítero irmão Israel, é como uma árvore plantada ao redor da sua casa que gera frutos sem número. Como diz o Salmo capítulo 1, ou melhor, Salmo capítulo 23. Ela é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá seus frutos o ano todo. Mas esse casal não era esse que podia ser considerado árvore frutífera. Pelo contrário, era um casal que passava por muitas lutas, justamente porque não podia ter filhos. Imagina a humilhação que este casal passava. Cada vez que eles caminhavam e as pessoas apontavam e diziam: está vendo? Ele não pode ter filho com aquela mulher. Aquela mulher não pode dar filhos para ele. Quando o homem era estéril no casamento, irmãos, ele andava com a sua esposa e os dois eram humilhados, apontavam e falavam mal. Mas quando a mulher era estéril, pastora Patrícia, era motivo suficiente, era razão bastante para aquele homem escrever uma carta de divórcio, repudiando a sua esposa e devolvendo-a para a sua original família. Então era uma humilhação terrível. E era essa humilhação que eles estavam passando. E para a mulher era tão ruim que às vezes, quando ela queria evitar a devolução à sua família original, ela era obrigada a pegar uma das suas concubinas, uma das suas escravas, e entregava para o seu esposo, se deitar com ela e ter filhos com ela. Aconteceu com o nosso pai Abraão, cuja esposa Sara era uma mulher estéril, e já aos 80 anos de idade, 80 anos de idade, recebeu a promessa de ter filhos. Vocês já viram uma mulher acima dos 70 anos gerar, irmãos? A Bíblia diz que ela já não tinha o costume das mulheres da sua menstruação. E Abraão já na idade de 99 anos. Imagina quanto tempo de humilhação eles passaram. Então Sara resolveu pegar a sua escrava, a sua concubina Agar, e disse: deita-te com meu esposo para que ele gere filhos. Da mesma maneira fez o neto de Abraão, nosso irmão Jacó, tendo feito um negócio com Labão para se casar com Raquel, foi enganado por seu esposo, por seu sogro, trabalhou 7 anos e acabou casando com Lia. E por amor à sua esposa Raquel, que ele tanto queria, trabalhou mais 7 anos. Só que essa mulher também era estéril. A Bíblia diz que ela também, para não ser devolvida e por amar o seu esposo, entregou a sua escrava Bila. Irmãos, quem hoje das mulheres que estão aqui seriam capazes de colocar a sua empregada para se deitar com seu esposo para que ele pudesse ter filhos? Era isso que as mulheres passavam. Era essa crise que esse casal estava passando. Estavam passando por uma crise no seu casamento, e isso estava afetando muito a sua relação. Mas diz a Bíblia que todas as vezes que Eucana subia para adorar ao Senhor e sacrificar no templo que ficava em Siló, nós lemos que ele sacrificava e dava porções do sacrifício à sua esposa Penina. Irmão, sabe o que significa Penina? Significa joia ou pérola. Mas de acordo com o texto que nós lemos, ela mais merecia o nome, o significado de inconveniente, irritante, fonte de mágoa, porque diz a Bíblia que ela muito irritava a Ana, humilhava-a todos os dias, dizendo: cadê os seus filhos?
E diz a Bíblia que todos os anos ele subia ao templo para adorar e sacrificar ao Senhor. E ele sacrificava, separava uma porção do sacrifício para a sua esposa poder oferecer ao Senhor, Penina. Pegava, separava mais um monte para o seu primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º filho. A todos ele separava uma porção do sacrifício. Mas quando chegava a vez de separar para Ana, ele dava a porção dupla. Ele dava uma porção 2 vezes maior do que ele dava para Penina e para os seus outros filhos. E é aqui que eu gostaria que os irmãos gravassem no seu coração. Eu gostaria que você dissesse para si mesmo, tenta falar em voz alta, diga: a minha família é minha responsabilidade. A minha família é responsabilidade minha. Eucana assumiu a responsabilidade de levar adiante aquela família que estava num momento muito difícil, em crise no seu casamento. Imagina você, meu irmão, o homem passar por uma dificuldade com a sua esposa por mais de 10 anos sendo humilhado. Só que em nenhum momento ele abandonou a sua esposa para poder viver com outra mulher que pudesse gerar filhos. Ele assumiu a responsabilidade de fazer com que a sua família, não só o casamento, a sua família fosse firmada no Senhor. E para isso ele adotou algumas estratégias. Estou resumindo ao máximo, queridos. Aleluia, Espírito Santo. Quando Eucana viu que o seu casamento estava em crise, estava em risco iminente de separação, ele começou a adotar alguns passos para manter a sua família. E eu gostaria que você gravasse esses passos no seu coração para que você, quando enfrentar, porque nenhuma família está isenta de enfrentar problemas. Só que a família com Cristo vence, a família sem Cristo não Glória a vence. Deus. Aleluia. E quando ele assumiu a responsabilidade de ver a sua família firmada, não separada, a Bíblia diz através do profeta Malaquias que Deus odeia o divórcio. A primeira atitude tomada por Eucana para que o seu casamento fosse próspero no Senhor foi oferecer dupla porção. Eu não sei se você consegue compreender, irmão, o que quer dizer oferecer dupla porção, mas agora eu vou tentar te explicar de uma forma simples. Imagina esse homem ver a sua esposa todos os dias triste, amargurada, aflita, irmãos, porque não podia gerar filhos para o seu esposo. O coração dessa mulher chorava dia após dia. A Bíblia diz que ele ofereceu porção por ela, e na hora que eles foram se alimentar, ela não quis comer. Ele olhou para aquela mulher, e ao invés de ficar chateado, virar as costas. Em momento de crise é muito comum no casal alguém virar as costas. Já viu, pastor? No momento de crise, quando ambos estão lá na hora difícil, sempre tem um mais estressado que vira as costas e sai. É problema dela que se vire, ou é problema dele que se vire. Eucana falou: não, ela merece dupla porção, ela merece dupla atenção. Ela merece que ao invés de eu simplesmente me preocupar com ela, além de me preocupar eu me junte com ela nesse momento de dificuldade. Quando nos casamos, um dos votos é na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, até que a morte nos separe. Ele olhou para essa mulher e falou assim: eu vou dar dupla atenção para ela. Se Penina quer atenção, ela vai ter, mas Ana, para o meu casamento ser próspero no Senhor, vai ser dupla atenção. Aleluia. Todos os dias, irmãos, ele passava mais tempo com ela. E não era um momento fácil. Quantas vezes ela virou e falou: sai de perto, Eucana, eu não quero conversar, eu não quero falar agora, eu estou chateado. Ele disse: não, eu vou ficar contigo porque eu te escolhi por minha esposa. Você é minha disjuntora, eu não posso me separar de você. Ele não se separou dela, ele deu dupla atenção. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, quando ele falava sobre isso no capítulo 5, versículo 28 do livro de Efésios, ele falava: olha, aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo, é um amor duplo. Aquela que ama o seu esposo ama a si mesmo, é um amor duplo. Você já não é uma só pessoa, vocês são duas pessoas, vocês dois são uma só pessoa. Tem que ter esse amor dobrado, essa dupla atenção, essa dupla porção de carinho, essa dupla porção de amor, essa dupla porção de afinidade, irmãos. Não é simplesmente virar as costas e sair como se não fosse problema. Pelo contrário, é problema seu, é responsabilidade sua. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outro passo que ele tomou, ele se